E quando a gente fala de dólar, né, tem muito membro pra gente pergunta se esse é o momento para comprar dólar, para se expor mais. Tem muito membro também que já tem uma carteira dolarizada, mas está com receio porque a carteira tá bem no prejuízo, né? Quando a gente vai analisar o dólar contra o real, a gente percebe que o dólar está numa tendência de queda desde o final do ano passado, né? A gente teve um pico ali que bateu 6,30 em dezembro do ano passado. De lá para cá, o dólar teve uma tendência de queda em relação ao real, caindo até mais ou menos 5,30, 5 alguma coisa. Hoje ele oscila em torno de 5,20 alguma coisa para 5,40 e está tentando criar uma estabilidade nesse valor, né? Então, as pessoas que investiram em dólar, que buscaram investimentos dolarizados no final do ano passado, porque o dólar estava muito alto, né? Às vezes desse jeito, quando está muito alto que as pessoas começam a Tem que se buscar. expor a dólar. Aí tem que se expor. O dólar bateu 6, aí tem que se expor. Tá. Naquele momento, muitas pessoas entraram em investimentos errados e agora estão, não que o investimento seja ruim, mas no momento errado, começaram a ter prejuízo e agora estão no receio. Agora que o dólar está baixo, né? Não é baixo, mas provavelmente vai se estabilizar perto desses valores por um tempo. Agora é um momento de você se expor a dólar, agora que seria o momento de começar a investir em dólar e como fazer esse investimento dolarizado, né? Como dolarizar esses investimentos dentro de uma construção patrimonial. Existe muito essa pergunta é super normal, principalmente agora, né? Só que agora que a gente está vendo um dólar tão baixo, né? O pessoal está justamente se perguntando se é o momento ou não, se o dólar vai cair, né? E eu acho que vai muito mais, uma visão muito mais além de vai subir ou vai cair o dólar, mas sim uma visão de se expor a outras moedas, se expor a outras localidades, né? Então uma região geográfica diferente, uma moeda diferente, investimentos diferentes, porque tudo isso se torna, dentro de uma construção patrimonial também, se torna uma diversificação, e não só isso, se torna uma blindagem patrimonial. Se qualquer coisa acontece com o Brasil, e a gente sabe que está num cenário, não num cenário que o Brasil vai acabar, nem nada disso, mas sim um cenário de incertezas, um cenário de insegurança, principalmente insegurança política, insegurança econômica também, né? Então, se você tem exposição a dólar, consequentemente você está mais tranquilo. Não adianta de nada você construir patrimônio, mas tudo estar dentro da mesma cesta. Se acontece alguma coisa com o Brasil, tudo que você tem dentro do Brasil, consequentemente, ele vai ser impactado. Tá num momento muito bom de comprar dólar. Vai cair? Vai subir? Quem sabe, né? Não vai ser a gente que vai tentar chutar esse balde e provavelmente não vai acertar, né? É você mirar uma mosca dentro de um oceano, né? Então não tem Exatamente. Como como. a gente comentou nos princípios, a gente não pode depender da sorte do dólar subir ou cair dependendo da direção que a gente está. Né? Exato. Então, existem muitos dados, enfim, que mostram um pouco mais sobre a hegemonia do dólar, né? Se a gente olha, por exemplo, um número que eu gosto de olhar bastante, transações globais. Né? Tem muita gente, esse papo começou há um tempo atrás, que a China vai passar os Estados Unidos, né? O ien japonês vai passar a moeda dos Estados Unidos, o dólar, né? Se a gente for olhar, a verdade mesmo é que o dólar em hegemonia ele varia entre 60% a 70% das transações globais. Nossa. Quando a gente olha para as próximas moedas, a gente vai ver ali o euro com uns 20, 25%, e quando a gente chega lá mais embaixo, bem no quase 1%, a gente vê algumas moedas como a coroa britânica, o iene japonês e o renminbi chinês, né? Isso tudo muito próximo a 2, 3, 5%. Então existe uma diferença muito grande até que alguma moeda pense em algum momento em passar o dólar. Né? Isso pode acontecer? Pode. Definitivamente a gente não estará vivo para poder ver isso. Né? A não ser que aconteça algum cenário muito catastrófico. Né? E existe um outro fator também. Quando a gente compara o nosso cenário Brasil com o nosso cenário com o cenário Estados Unidos, a gente vê uma diferença de juros muito alta. Né? E o dólar, né, a valorização do dólar, ele tem um impacto, ele é impactado muito diretamente com um outro índice que a gente também já falou sobre, que é a inflação.
enquanto a inflação dos Estados Unidos for menor que a inflação do Brasil, o dólar vai continuar se valorizando no longo prazo. E a tendência é clara no longo prazo, né? A tendência é de uma valorização do dólar, né? O dólar vai continuar se apreciando. Se a gente voltar no tempo, eu lembro muito de dólar a R$2. Né? E nem é tanto tempo assim, tá? Eu não sou tão velho, não. Dólar 2,50. Pensando que o dólar passou de 6, e quando estava em 6, muitas pessoas falavam que ia para 7, inclusive ele só parou no 6 porque o governo fez várias políticas para conter o dólar, vendendo o dólar abaixo do preço, por isso que conteve em 6 e entrou numa tendência de queda. Porque senão a gente poderia ter visto o dólar a 7, vai saber se chega a 8, não duvido de nada. Exatamente. Quando a gente olha para esse cenário, né, que se relaciona muito com a metodologia do quarto caminho, né, que é a gente utilizar crédito, né, os juros nos Estados Unidos, hoje, no momento que a gente está conversando agora, está um juros de 4%. Se a gente olhar o mesmo cenário no Brasil, está um juros de 15%. Ou seja, é 4 vezes a menos os juros dos Estados Unidos comparado com os juros do Brasil. O que é que isso impacta? Existe um impacto na inflação, sim, mas existe um impacto principalmente no crédito e no acesso a ele, no acesso ao crédito. Se a gente pega, por exemplo, um financiamento nos Estados Unidos, um financiamento caro, ele vai ter um juros de 7% ao ano. Hoje, um financiamento no Brasil, você vai achar por, talvez, uma Caixa Econômica por uns 13%, se você for para outros bancos, aí 15%, 16%, 17%, até 18%, né? É um cenário completamente diferente, né? Então, a gente utilizar dentro de uma construção patrimonial, a gente pensar em estratégias que a gente utiliza crédito também nos Estados Unidos, isso não é difícil, tá? Aí já começa aquela, poxa, crédito nos Estados Unidos, eu sou estrangeiro, eu não tenho residência nos Estados Unidos, eu não vou conseguir crédito. Mentira isso, você consegue crédito, dá para conseguir crédito nos Estados Unidos mesmo sendo estrangeiro. Você vai precisar de alguns documentos, existe uma burocracia, não é tão simples assim, simplesmente chegar no banco e falar, opa, quero crédito. Não é assim também. Existem alguns documentos que você precisa entregar, mas ainda assim, um brasileiro consegue crédito nos Estados Unidos e consegue acessar créditos de 4% ao ano. Vou falar sobre uma operação que eu estou fazendo, né, nesse exato momento. Foi comprado um imóvel aproximadamente 10 anos atrás. Esse imóvel ele foi comprado por um valor de 200 mil, tá? Foi o valor que a gente comprou esse imóvel, 200 mil dólares. Eu nem vou falar de cotação do dólar, tá? Mas esse imóvel ele foi comprado a 2,5 o dólar. Né? Hoje o dólar está a 5,5. Ele foi comprado a 2,5. Esse mesmo imóvel hoje ele vale 420 mil. Ou seja, valorização renda invisível do imóvel. Dólares, tá? Ambos dólares. Esse imóvel ele tem um saldo devedor hoje, porque ele foi financiado, de aproximadamente 90 mil de saldo devedor. Esse imóvel ele foi financiado 120 mil, mais ou menos, lá atrás. Então abateu pouco, mas isso é normal de acontecer, né? Muito é juros ainda no início. Depois a amortização ela começa a ser maior, principalmente quando passa dos 15 anos. O que é que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo um refinanciamento desse imóvel nos Estados Unidos, em que a gente vai levantar 70% do valor do imóvel. Esse 70% ele vai ser aproximadamente ali 300 mil, 280 mil por aí. Em dólares. Em dólares, exato. Só que esse valor a gente tem que tirar alguns custos de fechamento, tem que tirar também os valores de saldo devedor. Então, automaticamente esses 280 mil, ele cai um pouco, vou arredondar com custo de fechamento, tudo isso, ele vai para 180 mil de saldo, de valor que a gente consegue levantar. Então, a gente consegue levantar 180 mil. O saldo devedor, ele aumenta agora, ele vai para em torno de 280 mil, mas a gente tem 180 mil na nossa mão. Esses 180 mil, a gente está conseguindo um juros de 7% ao ano. 7% ao ano. Esse mesmo 180 mil, a gente vai aplicar a uma taxa aproximadamente de 20% a 25% ao ano. Obviamente, isso não vai ser em ações, muito menos renda fixa, né? Vão ser operações como incorporação, leilão e outras estratégias de imóveis nos Estados Unidos. Ou seja, supondo 20%, a gente vai conseguir uma taxa de 13% ao ano, alocando de recursos nada, né?
Isso tudo faz parte dentro de uma estratégia de investimentos nos Estados Unidos, que é o protocolo que a gente está chamando de protocolo TAGMA, né? Que é um protocolo que mostra sobre construção patrimonial nos Estados Unidos, como você alinhar mecanismos de renda invisível e multiplicação de patrimônio, assim como estratégias de ganho de capital também, incluindo utilizando crédito, né? A gente pode utilizar, a depender da operação e da forma como a gente faz a operação, a gente pode utilizar crédito próprio, a gente pode utilizar crédito de terceiros também, né? Mas mais importante que isso é utilizar dinheiro de terceiros, que é o dinheiro do banco, né? Perfeitamente. Esse é o criador de dólar.